Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com o nosso futebol? Estamos aqui, de volta no De Chapa, agora com parceria com futebol e geopolítica e a plataforma Multipolar. E nós temos aqui agora um programa que vai desenvolver os grandes clubes, a história, né, dos grandes clubes brasileiros, fazer aí uma viagem pelo Brasil, pelos estados brasileiros e buscar a história desses grandes clubes. E para iniciar, nós temos aqui o Márcio Forte, diretamente aí da plataforma Multipolar e do futebol e geopolítica, e eu aqui no De Chapa. Portanto, nós iremos agora falar e descrever a história dos grandes clubes brasileiros. E vamos começar lá no estado de Goiás. É isso aí, estado de Goiás, porque lá tem grandes times. Você não sabia disso? Mas deve ficar sabendo agora, porque lá sim tem grandes times. Afinal de contas, nós estamos falando do Atlético Goianiense, do Goiânia, do Goiás e do Vila Nova. Times que têm história, que têm tradição e muitas curiosidades. Você vai ver aqui com informações desse quarteto de ferro do futebol goiano e a projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. São forças essas que estão aí e que agora você vai ver o poderio delas. Para isso, eu vou chamar aqui Márcio Forte, que vai dizer para nós que força é essa, Márcio Forte? O que você trouxe para nós hoje para desvendar a história desses 4 grandes clubes do estado de Goiás, aqui no Brasil e você aí no México? Isso aí, grandíssimo Dodge. Hoje vamos iniciar esse nosso capítulo sobre a grandeza do futebol brasileiro na sua diversidade de forças populares e de praças históricas. As pessoas, em geral, têm que conhecer mais da profundidade do futebol brasileiro, que não é apenas Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Tem outras capitais, outros estados que têm forças populares com muita tradição e história. E hoje vamos começar com uma capital que está fora desse G4 de estados, por assim dizer, que é a nossa grande capital Goiânia, que é a capital com mais infraestrutura do Centro-Oeste. E não é à toa que essa capital com grande infraestrutura tenha 4 potências futebolísticas, o Atlético Goianiense, o Goiânia, o Goiás e o Vila Nova, que são considerados os 4 grandes que compõem o quarteto de ferro do futebol goiano. E aqui, nesse nosso capítulo, vamos abordar um pouquinho da história, das curiosidades e a projeção do futebol goiano na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Dito isso, é um prazer estar com você, Dodge. Vamos iniciar para mais esse projeto e vamos começar com a linda Goiânia, que é uma capital interessantíssima, que tem 4 potências futebolísticas. Antes de tudo, vamos abordar o G20 para entender qual é realmente o grau e a projeção do futebol goiano na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Aqui nós temos os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Porto Alegre, os 2 grandes de Minas Gerais, o trio de ferro do futebol curitibano e pernambucano e a dupla Bavi, que conformam os 2 grandes do futebol baiano. Nessa conjuntura nós temos os 20 clubes maiores do Brasil, porque são os G7 do estado e os grandes nas suas respectivas capitais. São os clubes que têm a sua maioria na torcida nas suas capitais, e por essas razões, principalmente, eu coloco esses clubes entre os 20 maiores do Brasil. Depois, eu colocaria em 21º o Guarani, e aí, em 22º, entre o Goiás, e aí nós entendemos aonde está o futebol goiano na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Ele perde ainda para essas 7 capitais na projeção, na visibilidade, na expressão, porém, ele se encontra mais ou menos entre o 20º e o 30º, que está principalmente o Goiás e o Vila Nova, que são as principais potências populares do futebol goiano e do Centro-Oeste. Vamos começar pelo Vila Nova,
que é considerado o clube do povo do futebol goiano. A gente vai entender a razão pela qual ele tem essa alcunha muito prestigiosa. É um clube que tem raízes operárias, que foi formado por imigrantes, então é a primeira leva de gente que fundou a cidade, que consolidou a urbe de Goiânia como a principal cidade do Centro-Oeste. E eles chegaram na cidade com essa intenção, com esse intuito, com esse desafio de construir e consolidar o que se converteria nas décadas seguintes como a linda Goiânia, a joia urbanística do Centro-Oeste, como dizem os seus moradores mais apaixonados. Não em vão, a sua fiel e grande torcida, que é considerada o clube do povo pelas suas raízes populares, esse clube tem um grande vínculo identitário geográfico com a cidade de Goiânia, algo que faz parte integrante da memória coletiva vilanovense. Então é muito triste ver um clube que bate na trave sempre para voltar para a Série A, porque é um clube que tem um enorme potencial, uma grande torcida e tem muita tradição e história, como vamos ver ao longo desse programa. Aqui vamos abordar os origens do fundador. O clube nasceu com uma identidade católica, não à toa ele nasceu, o artífice, o fundador é um padre, o José Balestiere, no ano de 38. Ele é imigrante italiano, aqui nós temos o nome no sul da Itália, na região da Sicília, e o clube nasceu com o nome de Associação Mariana, com o objetivo de incentivar o consagramento das comunidades católicas em Goiânia. E isso também nos lembra uma formação do Brasil, porque o Brasil nasceu também tendo esse pilar identitário como uma das suas marcas mais representativas. Então é um outro vínculo popular que esse clube tem, o Vila Nova. Ele nasceu e depois mudou o nome para Vila Nova, porque ele é do bairro Vila Nova, que é considerado a Vila Famosa. Então também é um clube que tem uma fortaleza geográfica com esse bairro muito significativa, e depois nós vamos ver que um dos seus rivais, o Atlético, também tem a mesma coisa com o bairro de Campinas, em Goiânia. O padre José Balestieri não pensava estar levantando as colunas de um clube que se tornaria, ao longo das décadas seguintes, uma das maiores expressões populares futebolísticas, não apenas de Goiânia e de Goiás, mas também de todo o Centro-Oeste e, por que não dizer, também do Brasil. Porque é um clube que tem muita projeção, muita história, muita representatividade na arquitetura de forças do futebol brasileiro, embora desde o longínquo ano de 85 não está na elite do futebol brasileiro. Aqui nós temos um clube icônico do Vila Nova nos anos 80, que foi o último clube na Série A, em 85. Também foi uma década muito representativa, é o time do tetracampeonato goiano, 83, 84, 85, 86, é um clube que marcou gerações, e é considerado uma das grandes, um dos grandes esquadrões do Vila Nova. Não à toa a torcida organizada tem o nome de Esquadrão Vilanovense, também pela marca que os seus grandes esquadrões, principalmente esse da década de 80, cravou uma marca profunda na identidade dessa instituição. Nós temos o outro clube, que é o Goiânia, que é considerado o mais antigo da cidade. Foi a primeira potência futebolística, tanto da capital como do estado. É tradicionalmente o clube do poder público, principalmente nas suas origens. Então é o clube da cidade que foi considerado o da velha elite, que estava intrinsecamente associado com o funcionalismo público do Estado e da cidade de Goiânia. Aqui nós temos a evolução histórica do seu distintivo ao longo da história. É um clube alvinegro, como vocês podem observar. E aqui nós temos uma imagem icônica deste clube tradicionalíssimo do futebol brasileiro na década de 40, 50. Esse clube aqui foi o clube que venceu o América Mineiro por 2-0, se não me engano, em 41, no estádio Pedro Ludovico.
com os gols por Ari Rolim, que foi aonde essa foi verdadeiramente a primeira potência do futebol goiano. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Passamos aqui. Essa aqui também é naquela marca do clube vencedor de 41, 42 e 43. Essa é precisamente em 42, que o Goiânia, que estava liderado pelos atacantes Vavá e Mateba, que depois fizeram história em outros clubes, como a Projeção Nacional, como, por exemplo, o Cruzeiro. E aqui foi uma goleada contra um clube de Uberlândia por 7-1 na finada predecessora do que depois se converteria na Copa Centro-Oeste Minas, que depois virou na Copa Centro-Oeste, e depois os clubes mineiros foram jogar a Copa Sul Minas, porque acreditavam que não tinha uma projeção muito grande com essa interação com Brasília, com Goiás, com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então aqui é o Goiânia, que foi a primeira potência futebolística do estado. Vamos acompanhar aqui, essa é uma outra foto icônica da instituição, e essa é de 43, aquele time que foi tricampeão em 41, 42, 43. Aqui ele representou a seleção de Goiás, que liderou o campeonato de cabo a rabo. Então, isso mostra a projeção que esse time tinha na época, que era considerado não apenas o clube mais poderoso da cidade, mas também do estado e do Centro-Oeste como um todo, e bateu de frente com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro. Pena que esse clube não conseguiu manter esse protagonismo de outras eras, mas ele cravou e ainda crava o seu nome como um dos 4 grandes do futebol goiano, não é à toa, principalmente legado das suas 3 primeiras décadas. Dito isso, vamos avançando aqui. Vamos abordar o primeiro clássico, que é o Vila Nova contra o Goiânia, que é considerado o clássico dos opostos. Por que dos opostos? Porque o Vila Nova era o clube do povo, o clube dos operários, dos imigrantes, enquanto que o Goiânia é o clube do funcionalismo público, tanto municipal como estadual. Então isso projetava um antagonismo no status social das suas origens e dos seus torcedores. De um lado estava os trabalhadores e o outro a parte do funcionalismo público. Nós temos aqui os dados, foram 188 jogos, o Vila Nova tem uma vantagem ligeira de 71 contra 58 do Goiânia e são 60 empates. Deixa eu passar aqui para a próxima imagem, acho que passou. Agora nós vamos abordar o Goiás. O Goiás é o clube que nós conhecemos mais, porque ele está na Série A quase sempre, então é um clube que tem mais a nossa atenção, e foi o clube fundado pela Nova Elite, representada pelos comerciantes nas décadas de 40, 50 e 60, mas principalmente pelos industriais das décadas de 70, 80, 90 e depois 2000. Ou seja, o Goiás foi um clube que foi muito favorecido por esse processo de industrialização que o Brasil teve na sua expansão ao oeste nas décadas principalmente de 60 a 70. Foi aí que o clube teve a explosão e cravou definitivamente o seu nome na Série A do futebol brasileiro nas décadas de 80 e 90, naqueles anos que o brasileiro tinha inchado com 70 clubes, e o Goiás sempre tinha relativamente campanhas significativas, e isso o clube conseguiu ter uma boa projeção popular, e muitos desses torcedores foram miguados do ostracismo, principalmente do Goiânia. E nos seus primórdios, o Goiás é o clube com uma origem da pequena burguesia, principalmente pelos antigos comerciantes, e depois essa classe industrial que consolidou Goiânia como a principal cidade de infraestrutura do Centro-Oeste. O Goiás foi fundado também com imigrantes italianos que tinham muito vínculo com o Palmeiras. Então, o mascote, as cores alviverdes também são uma homenagem ao fundador, que tinha muita simpatia pelo Palmeiras de São Paulo. Então, nós vamos ver que os clubes do futebol goiano, eles nasceram tarde, porque a cidade foi fundada relativamente depois da sua consolidação. Nós vamos ver que esses clubes nascem também admirando
os 8 grandes do eixo Rio-São Paulo, algum do Rio-São Paulo, e o Goiás e o Atlético, a gente vai ver que tem esses detalhes. Precisamente por essa razão, que os esmeraldinos consolidaram a cidade industrial de Goiânia, tem um dito popular entre os seus torcedores que diz assim: os vermelhos do Vila Nova e os brancos do Goiânia puderam iniciar a construção da cidade, desempenhando um papel de enorme relevância nesse processo, mas fomos nós, quer dizer, eles, os esmeraldinos, os responsáveis pela sua consolidação, dando o seu toque e enfoque ao funcionalismo da capital. Ou seja, tem todo um vínculo dessas torcidas com a construção de Goiás. Então, se conecta sempre o elemento geopolítico, político, social com o futebol, que representa uma força popular que não está isolada dos outros elementos da sociedade. Deixa eu passar para a próxima. Aqui nós temos o clássico Goiás-Goiânia, o clássico Gogô, os dois times iniciam com Gogô, então o clássico Gogô. O primeiro duelo foi 2 de abril de 44, no lendário Estádio Olímpico, que ainda existe, com vitória para o time alvinegro, quer dizer, para o Goiânia. E o auge dessa rivalidade foi nas épocas boas da bonança do Goiânia, que foram principalmente na década de 50, quando os dois clubes se enfrentaram em 5 finais, 50, 51, 53, 56, quer dizer, 4 finais, todas foram vitoriosas para o clube preto e branco, alvinegro. Imagine hoje, isso é totalmente desproporcional, mas naquela época a principal força popular e representativa do futebol goiano em títulos era o Goiânia, que despontava como o principal clube da cidade, do estado e do centro-oeste. Vamos passar para a próxima. Nós temos aqui Goiás e Vila Nova. Já mencionamos tanto Goiás como o clube vermelho. Eles fazem o Derby do Cerrado, Derby goiano, que também é conhecido como o clássico Govi, ou o maior do centro-oeste, porque são as duas principais torcidas dessa região do Brasil, Goiás e Vila Nova. O nascimento desse clássico se remonta a 43, que é o ano da origem dessas duas instituições. Quando ambos foram fundados, e desde lá cresceu um profundo antagonismo entre essas duas esquadras, com o Vila Nova sendo o clube do povo, dos imigrantes, dos operários, e o Goiás o clube dos industriais. Então, também na formação desse antagonismo tem um forte choque na classe social, porque o Vila Nova é um clube muito vinculado com as vilas, com a Vila Famosa, que são os operários, os imigrantes que vieram para consolidar e fazer grande a cidade de Goiás, de Goiânia. Dito isso, nós temos aqui uma foto que representa essas duas torcidas. É muito bonito ver essa festa nas arquibancadas, esse estádio dividido no meio, como era principalmente nos anos 90, 2000, mas agora, infelizmente, por causa tem muita briga em Goiânia, entre os clássicos Goiás e Vila Nova, a cidade instituiu a lei da torcida única nos clássicos nos últimos anos. Então, lá, infelizmente, recentemente não temos essas imagens bonitas desse colorido, do verde de um lado e do vermelho do outro, mas esperamos que um dia possamos vivenciar isso apenas com paz, com alegria, com festa, porque isso é o futebol verdadeiro, essa essência futebolística tão representativa. Dito isso, aqui nós vamos agora abordar o Atlético, que é o outro dos 4 grandes do futebol goiano. Aqui nós temos a evolução do seu distintivo. Podemos observar que é similar ao do São Paulo, então o Atlético é fundado por um São Paulino e por um flamenguista, por isso que a camisa 1 é em alusão ao Flamengo e a camisa 2 em alusão ao São Paulo. Recentemente eles mudaram essa iconografia simbólica para ter uma própria identidade. Então, como o Goiás, que nasceu fazendo alusão a elementos do mascote e das cores do Palmeiras, o Atlético também tem alusão a grandes clubes do eixo Rio-São Paulo. Ele é fundado em 2 de abril de 37, no bairro
Campinas, por isso que ele tem um forte vínculo identitário geográfico com esse bairro, que representa a fortaleza do Atlético, assim como o bairro da Vila Famosa, da Vila, tem uma grande representatividade para a Vila Nova, o Campinas é o bairro do Dragão. E como eu falei anteriormente, é um clube que nasceu muito vinculado com os seus donos, torciam para o São Paulo e para o Flamengo. Aqui é um clube icônico do Atlético Goianiense dos anos 80, que estava na Série A naquele ano, um brasileiro inchado. Em 79 teve 93 equipes, e o Atlético Goianiense participou de 4 brasileiros naquela época, um antes de 71, 3 nos anos 80, 70, e depois só voltaria para a Série A em 2010, quando subiu em 2009. Então passou uma longa trajetória fora da elite, mas recentemente representa, assim como o Avaí, um clube ioiô, que sobe e desce, mas pelo menos não vive um ostracismo como o Goiânia, consegue estar na Série A ou B. Então o Atlético, pelo menos, conseguiu consolidar o seu marco nas grandes ligas do futebol brasileiro. E vemos como o uniforme originário lembrava também o do Flamengo. Importante identificar o Atlético, que mudou recentemente a sua identidade, assim como o Atlético Paranaense também fez com o Petralha. São 2 clubes que tentaram desvincular essas suas origens. Nós temos o clássico Goiânia e Atlético Goianiense, que é o clássico vovô, porque são as 2 instituições mais antigas da cidade, que representaram as 2 principais potências do futebol goiano. O clássico faz referência a isso, os clubes mais antigos. O primeiro jogo entre os 2 foi ainda na década de 30, em 31 de julho, ocorreu o primeiro derby entre essas 2 instituições, onde o Alvinegro venceu por 1-0, e ocorreu no estádio de Campinas, dentro do estádio do Atlético Goianiense. E os anos dourados dessa rivalidade aconteceu principalmente nas décadas de 40 e 50, mas principalmente na década de 40, onde por 5 vezes o clássico entre Goiânia e Atlético Goianiense definiram o estadual de Goiás, em 44, 46, 47, 48 e 49, que esse derby, o clássico vovô, definiu o campeonato goiano. Nós temos o Vila Nova contra o Atlético Goianiense, é chamado do derby operário campineiro. Derby campeonato opereiro, por quê? Porque operário faz alusão ao Vila Nova e campineiro, por ser parte do bairro Campinas, faz alusão ao Atlético Goianiense. Também considerado o clássico do povo, porque o Vila Nova é um clube altamente popular, é o clube autêntico, clube do povo goiano. Então também é considerado o clássico do povo, porque o Atlético teve uma grande aumento de torcida ao longo das décadas e principalmente também nos últimos 15 anos. Então é considerado também o clássico do povo. O rubro-negro tem uma pequena vantagem de 8 vitórias sobre o rival da classe trabalhadora contra o Vila Nova, mas isso foi conquistado nos últimos anos, porque anteriormente o Vila Nova sempre teve uma vantagem em referência ao Atlético, mas por essa ascensão meteórica do Atlético desde 2008, 9, 10 principalmente, o Atlético tem uma projeção maior para o futebol brasileiro do que o Vila Nova, embora o Vila Nova tenha muita mais torcida, muito mais peso para o futebol goiano do que o Atlético. Aqui, portanto, nós podemos abordar assim, o futebol goiano ele pode ser dividido em 3 eras. A primeira era é entre 44 e 60, são 17 anos, onde o Goiânia participou em todas as finais e de 17 conquistou 12, tendo 9 artilheiros da competição. Ou seja, nas décadas de 40, 50 e 60 principalmente, o Goiânia foi a potência hegemônica do futebol goiano. De 17 finais, ele conquistou 12 títulos e teve em 9 ocasiões o artilheiro da competição. Não é à toa que ele é considerado a
primeira potência hegemônica do futebol estadual. A segunda época é entre 61 e 84, que são 24 anos, onde o Vila Nova chegou à final 15 vezes e conquistou 11 vezes o campeonato estadual, tendo 5 artilheiros. Foi nessa época que ele conseguiu consolidar sua grande massa de torcedores, romper as fronteiras dos bairros mais populares da cidade para toda a extensão do estado de Goiás, inclusive às vezes nas regiões colindantes com o Centro-Oeste, com Brasília, com o Distrito Federal e também regiões colindantes nos estados do Mato Grosso. E também nós temos a terceira fase, que é desde 85 até 2018, que são 33 anos, onde o Goiás foi finalista 30 vezes de 33, ou seja, foi totalmente hegemônico nas últimas 4 décadas do Goiás. Conquistou 21 títulos estaduais, tendo 10 artilheiros, ou seja, nós podemos dividir o futebol goiano nessas 3 fases históricas, onde 3 dos 4 grandes dominaram o cenário futebolístico estadual. Dito isso, assim, o único dos chamados 4 grandes que não dominou uma época foi o rubro-negro, o Atlético, mesmo tendo sido o primeiro campeão em 44. Isso é muito significativo, porque o Atlético tem uma ascensão meteórica desde 2009, desbanca o Goiânia e também o Vila Nova, mas ele nunca conseguiu dominar uma era como os outros 3 conseguiram em outros momentos históricos. Aliás, o time campeão Atlético, pela sua ligação histórica com a colônia geográfica, tem um peso histórico no futebol local, teve muito aumento de torcida nos últimos 15 anos, principalmente, então ele conseguiu rivalizar com o Vila Nova muito mais do que nas outras décadas e ter mais representatividade no futebol brasileiro, então isso ao menos amenizou o fato do clube não ter dominado o futebol estadual por uma época como os outros 3 dos 4 grandes conseguiram. E o Atlético é um dos pioneiros do dominio nas primeiras décadas com o seu rival Goiânia. Ou seja, em alguns anos, como principalmente a década de 50, ele quase chegou a protagonizar uma hegemonia com o Goiânia, mas o Goiânia venceu mais finais, tinha mais torcida na época também, porque tinha o apoio tanto da municipalidade como também da governadora. Então, é importante mencionar que mesmo alguns anos ele conseguiu dividir esse protagonismo com Goiânia, não conseguiu dominar nenhuma das eras, embora os seus rivais sim lo obtiveram. Dito isso, atualmente, nos últimos 15 anos, o Atlético dividiu a hegemonia com Goiás, ou seja, se na década de 50 ele conseguiu dividir ao menos um pouco com Goiânia, agora ele consegue ter essa divisão de protagonismo com Goiás, e os dois juntos protagonizam um clássico do equilíbrio entre Atlético Goianiense e Goiás. Aqui nós temos o clássico do equilíbrio entre esses dois. O nome, como já frisa, parte como legado do enorme equilíbrio existente entre ambos, com uma pequena vantagem para os esmeraldinos. Nos últimos 15 anos, o Atlético vem diminuindo muito essa desvantagem que tinha em relação ao Goiás, e o marco disso foi o estadual de 2007, onde ele dividiu a torcida do Serra Dourada com o Goiás, então foi meio a meio, esmeraldinos à esquerda e os rubro-negros à direita. Então isso marca o peso que o Atlético tem também na aquisição de força do futebol goiano, e os 4 são os 4 grandes mesmo, se a gente computar as 8 décadas de história que tem esse estado no futebol brasileiro. Aqui nós temos algumas curiosidades. Embora o Goiás seja considerado pela grande mídia o grande clube goiano, alguns consideravam que o Goiás fosse uma espécie de um Lyon na França, porém Goiás para o estado do Goiás. Ele passou por muitas décadas
100 títulos. Por exemplo, apenas 22 anos após a sua primeira edição do campeonato, ele seria campeão. Em 66, ele conseguiu o seu primeiro título. E ele apenas se consolidaria como a potência principal do futebol goiano nas décadas de 80 e 90. Ou seja, ele não representa um rei em terra de cego, como alguns analistas futebolísticos tentam entreter a ilusão. É muito equilibrado se a gente comparar nas últimas 8 décadas de futebol goiano entre esses 4 clubes. O Goiás demorou 20 anos para conquistar a sua primeira conquista, e para afirmar de vez, cravar a sua imagem como uma potência hegemônica apenas na transição entre as décadas de 80 e 90. E somente em 97 ele chegou a conquistar o seu 15º título, ultrapassando o Goiânia, assumindo assim a liderança no ranking dos campeões estaduais. Atualmente, com 28 campeonatos, o time esmeraldino tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o seu arquirrival Vila Nova, que tem 15 títulos. Ou seja, agora ele já tem uma grande vantagem perante ao segundo lugar, que é o Vila Nova e o Goiânia, que tem 15 títulos. O Atlético vem um pouquinho menos, mas os 4 são inegavelmente, compõem o que a gente chama na literatura futebolística, por assim dizer, o quarteto de ferro do futebol goiano e os 4 grandes do estado de Goiás, embora no interior tenham times tradicionais de história, como principalmente o Anapolina e o Anápolis, que fazem o clássico da cidade, mas os 4 grandes da capital têm um protagonismo muito significativo se a gente abordar essa profundidade histórica desse estado. Aqui nós temos, como eu falei, o Anapolina, nós temos aqui os símbolos do Anapolina históricos, e depois nós temos os 4 grandes da capital. Primeiramente temos o Atlético, com a sua marca identitária clássica, o Goiânia, que também variou ao longo da história, o Goiás, que também chegou a variar em algumas ocasiões históricas, e o Vila Nova, que também mudou, mas sempre mantendo uma certa tradição no seu símbolo icônico, o Vila Nova. Aqui nós temos participações na elite. Vemos o Goiás com 43, o Vila Nova parou no tempo desde 85 e sempre bate na trave. Às vezes ele passa o campeonato da Série B inteiro entre os 4 primeiros e acontece uma pane nas rodadas finais, ele acaba não subindo. Isso aconteceu em 99, que entrou para o quadrangular final contra o rival Goiás, contra o Santa Cruz e contra o Bahia, não subiu. Era aquele time que tinha o Tudo Maravilha icônico. Nos últimos anos também, nos últimos 2 anos, o Vila Nova não subiu por milagre, principalmente ano passado, quando perdeu para o ABC lá em Natal, que já estava descendido. Então, parece que tem uma maldição no Vila Nova. O Atlético Mineiro tem 11 anos na Série A, conseguiu essa ascensão meteórica desde 2009. Antes tinha 4 ou 5 anos, se não me engano, uma nos anos 60, depois 74 nos anos 80, se não me engano, para as últimas 5 ou 6 recentemente. Então tem 11 na Série A, e o Goiânia apenas 4, mas isso nos dá como o Goiás foi poderosíssimo, principalmente nas últimas 3 décadas. Ele conseguiu essas grandes campanhas nas últimas décadas. Aqui nós temos os estádios. O do Vila Nova é o Onésio Brasileiro Alvarenga, que tem capacidade para 15 mil. Os Goiás reformou o Serrinha, o Railê Pinheiro. Agora está reformado, cabem aproximadamente 22 mil, se não me engano. O Goiânia, ele manda o jogo no Olímpico Regional Pedro Ludovico, que também o Atlético às vezes manda os jogos lá. O Vila Nova também já mandou em algumas ocasiões. E o Atlético tem o seu icônico estádio no bairro Campinas, que é o Antônio Ascioli. Mas os 4 clubes jogaram muito tempo no Serra Dourada.
E diz a lenda que pelo fato do Goiânia entrar em ostracismo justamente quando que o Serra Dourada foi construído, na década de 70, no auge da ditadura militar, aqueles grandes estádios que construiu o Estado brasileiro, como o Castelão e outros estádios, o Serra Dourada foi um deles, o Goiânia entrou em decadência ou em ostracismo quando esse estádio foi construído, esse gigante do futebol goiano, que é o Serra Dourada, que é considerado o templo maior do futebol goiano. Então, esses são os 5 principais estádios da cidade. Então, é um estado que tem que se orgulhar de ter 4 potências futebolísticas. Não é todas as cidades que tem, nem cidades maiores, como, por exemplo, Fortaleza, Natal, tem 4 instituições de peso na sua história. Essas 3 capitais que eu falei aqui tem apenas 3 grandes, por assim dizer. Então, tem 5 estádios representativos. Então, é uma cidade que tem que se orgulhar dos seus feitos, mas tem que também resgatar também os seus clubes que estão muito esquecidos, que principalmente o Vila Nova, que tem uma grande torcida, e o Goiânia, que tem que ser resgatado de uma maneira ou de outra. Aqui nós temos o icônico estádio Serra Dourada, que agora, com os times jogando cada um nos seus estádios, talvez perca a sua representatividade, mas, por ser um estádio icônico, merece ser preservado para principalmente os jogos de grande apelo, os clássicos e outros eventos mais significativos, né? Dito isso, aqui nós temos os títulos estaduais. O Goiás tem 28, o Goiânia tem 18, o Atlético Goianiense tem 18 já passou, e Vila Nova ficou com 16. Embora seja a segunda maior torcida que dispute com o Goiás a primeira torcida, já ficou tempos atrás, tem apenas 16 títulos estaduais, o último foi em 2005, e o do Goiânia foi em 74. Agora, o principal clássico na projeção, atualmente, é Goiás e Atlético Goianiense, embora, historicamente falando, o Vila Nova tem muito mais peso no futebol goiano do que o Atlético, isso é inegável. Também temos a Copa Centro-Oeste Minas, o Goiás é tricampeão, o Cruzeiro, os clubes mineiros também disputavam porque era a Copa Centro-Oeste Minas, é importante frisar, e o Goiânia tem um título de 67, aqui não tem porque era na versão anterior. Essa foi a versão resgatada dos anos 2000, início dos anos 2000, mas é importante frisar que o Goiânia também tem um título no início dos anos 60, lá em 67. E aqui nós temos uma foto icônica que é dos irmãos do Túlio Maravilha. Ele jogou nos 4 grandes do futebol goiano. Então eu trouxe essa foto porque é um jogador icônico do estado de Goiás, que ele jogou nos 4 grandes, no Goiás, no Vila Nova. Ele quase subiu com o Vila Nova em 99, jogou com o Goiás em 89, jogou no Goiânia em 2009, fez 5 gols só, e também jogou no Atlético Goianiense, se não me engano, em 2006. Ou seja, jogou no quarteto de ferro da capital de Goiás. Essa é a apresentação sobre esse estado importante que é Goiás para o futebol brasileiro, que não pode ser nunca ignorado e desprezado. Muito bem, aí está Márcio Forte trazendo uma história gigante, né, dos 4 grandes clubes do estado de Goiás, né? Esse é o programa De Chapa, que tem aí uma parceria agora com a geopolítica e o futebol, a plataforma Multipolar, e eu esqueci de dizer, né, que vai entrar nessa parceria também a editora D3 Educacional, que vai aí estar junto com a gente para poder fazer aí essa grande história dos clubes brasileiros. Márcio Forte, você trouxe aí, e ao mesmo tempo dá para perceber, né, um painel aí da própria história do Brasil, né, quando a gente pensa nesses 4 clubes, né, porque você trouxe aí a questão do movimento dos operários, né, dos trabalhadores, você trouxe o movimento dos funcionários públicos, né, do Estado forte, né, daquele Estado inchado, né, exatamente, e você trouxe a ascensão da burguesia goiana, né, com a industrialização, a própria industrialização brasileira,
e você trouxe também aquela história da comunidade, né, do bairro, né, do Atlético, né? Ou seja, você conseguiu aí mostrar, através desses clubes, a própria história brasileira. E que acho, né, a gente vai ver nos outros estados, com seus outros times, que não vai fugir muito disso, né? Quer dizer, sempre tem uma origem, seja na burguesia, seja no movimento dos trabalhadores, ou mesmo na própria ascensão, né, econômica e política do país, né? Talvez por isso nós temos aí hoje como força que assim está mais presente no futebol brasileiro o próprio Goiás, né, e o Atlético Goianiense. Embora tanto um como o outro vão disputar agora a Série B. Perdeu o Atlético aí, conseguiu essa hegemonia aí de crescimento e tudo mais, se colocando aí no futebol brasileiro, né, na elite do futebol brasileiro, o Goiás disparado, né, na elite do futebol brasileiro, mas que agora está também lá na Série B, e aí vai ser aí uma disputa intensa, né, porque o Vila Nova, como você falou, o ano retrasado quase chega, né, por 1 milímetro ali não chegou, esse ano, né, em que o Santos subiu, e que o Mirassol, e aí tivemos a dupla lá do Ceará, né? Então a gente teve aí um desenvolvimento muito grande desse futebol goianiense, mas que agora está nessa fase, né? Quer dizer, imagino eu como vai ser a disputa na Série B, né? Porque só em Goiás você vai ter 3 grandes times aí disputando, né? O Goiás, o Atlético e o Vila Nova. Ficando de fora aí mesmo só o Goiânia, né, que realmente ficou no tempo, né, assim como a história do Brasil, né, quer dizer, a participação pública, né, hoje não tem peso tão grande como nessa época dos estados inchados, como você citou aí, que tinha essa fortaleza toda. Pensando nisso tudo, uma pergunta que eu deixo para você aqui para a gente concluir a nossa primeira etapa, né, dessa história do futebol brasileiro, né, dos clubes do futebol brasileiro. Nesse tempo todo, você trouxe aí o Túlio Maravilha, né, como o grande jogador que veio do estado de Goiás e que fez sucesso nos 4 lá grandes clubes de Goiânia e foi fazer sucesso também no Botafogo, campeão brasileiro e tudo mais, e outros títulos, passou aí por outros grandes times também, e fez uma carreira e jogou até os 40 e tantos anos, né, porque ele queria chegar aos gols, aos 1000 gols do Pelé, queria mais ou menos, pelo menos chegar perto ali, mas não conseguiu, porque a idade chegou e o Túlio teve que encerrar o futebol. Mas falando nisso tudo, você também falou no Mirandinha, lá do Atlético, né? Esse Mirandinha é o Mirandinha que veio para o Palmeiras, ou aquele do Corinthians? É esse Mirandinha? Não, é outro Mirandinha. Tá, é outro Mirandinha. Aquele outro Mirandinha não é nem do estado de Goiás, né? Muito bem. Agora, diante disso tudo, né? Fora o Túlio Maravilha, né, que é o mais conhecido aí recentemente, qual é outro grande jogador que ficou na história desses 4 grandes clubes? Você poderia lembrar aí de um jogador de cada clube que fez assim uma história grande no futebol brasileiro? Ou ele só fez a história estadual, não tem assim um despontamento muito grande a nível nacional? O Goiás teve vários jogadores famosos nos anos 90 e 2000, como principalmente os goleiros o Klemer, o Kleber, naquele time dos anos 90, que chegou na semifinal do Brasileiro, que tinha o Dio, tinha o Fernandão, depois ele permaneceu no Goiás também há alguns anos, tinha o Ranieri, que era um grande jogador. O Goiás teve, nos anos 80, também o Lorival, que depois foi para o Flamengo, mas não vingou no Flamengo.
Depois teve aquele time do Dio e do Dimba nos anos 2000 com o Cuca, que estava no Paraná e foi para o Goiás em 2003, fez uma grande campanha. Também teve o Goiás do Paulo Baier em 2007, que se livrou do Real Rento, que descendeu o Corinthians, mas antes o time já tinha ido para a Libertadores em 2006, que foi aquele clube com o Arley no gol, também tinha o Paulo Baier, o Jadilson na lateral esquerda. Também é um clube que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2010, vencendo o Palmeiras na semifinal dentro do Parque Antártica por 2-1, que foi o gol do Rafael Moura de cabeça, e depois perdeu a final para o Independiente nos pênaltis lá em Avejaneda, na Argentina. Então, Goiás tem as suas campanhas históricas no futebol brasileiro, como principalmente 96, 2003, 2005, que ficou em terceiro lugar, apenas atrás do Corinthians e do Internacional, naquele campeonato polêmico das polêmicas das arbitragens. Então, Goiás, sim, tem os seus grandes jogadores icônicos. No campo do Goiânia, tem o Finazzi, que depois foi para o Corinthians, na Ponte Preta, talvez seja o jogador mais representativo das últimas gerações. O Atlético Goianiense tem o Adoilson, que brilhou também no São Caetano. O Vila Nova tem o Paulo Nunes, que é um jogador que, embora também jogou pelo Goiás, é muito vinculado com o Vila Nova. Ele é vilanovense de coração na sua infância. Então, esses são, talvez, principalmente nas últimas décadas, os mais representativos dessas esquadras. E também no Atlético tem o Márcio goleiro, o Marcão atacante, que foram aquele time que resgatou o Atlético, que estava em caminho do ostracismo também, como estava Goiânia, no final dos anos 2000, e aí o Atlético conseguiu essa projeção nacional, resgatando o clube para a elite do futebol brasileiro. Então essas são as figuras mais representativas das últimas 3 décadas dessas 4 grandes equipes. Muito bem. O Bruno Henrique do Flamengo, que jogou no Santos, que foi para o exterior, não veio daí também? Sim, ele jogou no Goiás um pouco tempo, um período efímero, mas antes do Goiás ele jogou pelo Uberlândia, que está na região fronteiriça com Goiás, né? Aquela região de Minas do Triângulo Mineiro, certo? Então ele foi para Goiás e depois foi para o Flamengo. Perfeitamente. Outra coisa que eu ia falar, quando esses 4 grandes clubes representou o futebol de Goiás como seleção, né, de estado, você poderia citar se teve algum momento aí da seleção do estado de Goiás no futebol nacional, quando esses 4 clubes reuniu e formou uma seleção local, uma seleção estadual, ou isso não ocorreu na história do futebol goiano? O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais ele ocorreu entre 22 e entre 87. Porém, o futebol goiano ele se constituiu principalmente na década de final de 30 e 40 e 50. Então ele perdeu muitos anos nessa meada. Então, o futebol goiano tem apenas um 4º lugar em 87, que foi aquele ano que o Vila Nova tinha sido tetracampeão, o Goiás estava consolidando na Série A do futebol brasileiro, era um ano bom dos 2 maiores clubes, e o Atlético também tinha representações na elite. E o Goiânia também despontava como um clube que batia de frente com esses 3 maiores, por assim dizer. Ou seja, em 87, o futebol goiano naquele campeonato brasileiro chegou nas semifinais, mas não foi para a final, que a final, se não me engano, foi Rio de Janeiro contra alguém, e o Rio de Janeiro foi campeão naquele ano. Tem apenas um 4º lugar em 87. Muito bem. De fato, né, se a história está antes, né, dos grandes encontros das seleções estaduais, né, evidentemente que justifica aí esse 4º lugar, né, nesse momento aí. Sim, apenas desse campeonato, apenas 4 estados têm títulos. Sim. Só 4 estados. Sim, que é Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais e Bahia, se não me engano. Isso. Também não teve muito desenvolvimento, né? Ou seja, ficou um tempo ali e isso foi esquecido. E se pensarmos nos dias atuais, é praticamente impossível, né? Porque o calendário do futebol brasileiro, junto com o futebol, as competições internacionais, toma todo o tempo, né? Todo o calendário do futebol, e esse ficou muito mais difícil, né? Eu lembro que muitas vezes a seleção brasileira, nos seus treinamentos, até enfrentava as seleções estaduais, né? Acontecia o desafio, né, da seleção brasileira enfrentar um estado, mas isso também foi muito rápido. Esse calendário não permitiu muita coisa nesse sentido, né? Para finalizar o programa de hoje, agora, na atualidade, né, como eu citei agora há pouco, os times, esses grandes times, com essa grande história deles, né, quer dizer, cada um com uma história significativa, né, no movimento político, social brasileiro, não só o futebol, né, mas também a questão da política, da economia, da sociedade, enfim, representando, né, toda a ascensão e o crescimento, né, da sociedade brasileira através dos times, dos clubes de futebol. Mas, pensando agora na atualidade, com Vila Nova lá na Série B, com o Atlético na série B, com o Goiás na Série B e o Goiânia bem longe até da Série B, né? Como que você vê o futuro do futebol do estado de Goiás? Quem desses três times, claro que Goiás e Atlético, como sempre estão, né? Poderia citar os dois, mas na ascensão que você observa no futebol goiano hoje, como é que você vê o futuro desses times em voltar à Série A e construir novamente essa história de vitórias, por exemplo, como o Goiás, que tanto ficou e tanto esteve presente aqui na Série A do futebol brasileiro, Márcio Forte? Acredito que esses três clubes serão um dos favoritos para voltar à elite do futebol brasileiro no ano que vem. O Vila Nova está se estruturando muito bem, reformou o seu estádio, o seu centro de treinamento, não tem mais um estádio caindo aos pedaços, como era principalmente nos anos 2000. Então é um clube que está reformado, que está reestruturando toda a sua infraestrutura. Então é um clube que tarde ou mais cedo vai acabar voltando para a elite do futebol brasileiro, tem uma torcida muito forte que apoia, é um clube que tem um respaldo popular. Então o Goiás é um dos clubes que tem uma maior fonte de ingressos desses clubes que estão na Série B, então também é um dos grandes favoritos. O Atlético Goianiense vai voltar com uma cota muito significativa ainda, embora não tenha sido aprovada pelo veto do Atlético Paranaense, aquela cota que os clubes que caem para a Série B vão permanecer recebendo a mesma cota, ou um pouquinho menos, mas vão receber mais do que os outros. Mas é um clube que tem ainda uma bagagem significativa para ser um dos favoritos para voltar. Ou seja, os três estão muito equilibrados e vão lutar assim para voltar para a elite junto com outros grandes clubes que vão estar nessa Série B. Vai ser muito disputada. O Coritiba também está nesse nível para voltar à elite do futebol brasileiro. Vai fazer de tudo para voltar, porque mais na Série B vai ser muito ruim para o Coritiba. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente abordar os três grandes do futebol paranaense. Mas eles vão lutar sim. Eles vão lutar lá em cima, na parte alta da tabela, esses três. E, infelizmente, o Goiânia está na Série D. Esperamos que volte na C e depois lute para ficar pelo menos na Série B, porque ele tem um prestígio, uma história, tradição, para que pelo menos ele fique na Série B do futebol brasileiro. Apenas um detalhe que você falou sobre esses campeonatos antigos estaduais. Tem algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, em 62, o Clube Ceará, representou todo o estado. Até no hino nacional deles, eles têm a nossa torcida, hoje é toda a cidade. Então tem esses detalhes interessantes nessas tradições antigas do futebol brasileiro. Realmente, bem lembrado,
eu lembro, né, desse momento que o Ceará representou, né, e isso traz um orgulho, né, para o Estado, traz uma coisa muito forte do sentimento, né, de pertencimento, né, ou seja, é uma pena, né, que esse futebol de seleções estaduais, né, praticamente está encerrado aqui no futebol brasileiro e acredito até que no futebol mundial, diante do calendário, né, que tanto força os times, né, a jogarem tanto, né, e com tantas competições. Então vai ficar mesmo difícil a gente ter esses momentos gloriosos do futebol estadual, né, um estado contra o outro, é uma coisa muito interessante. Como também, né, ficou muito triste, né, eu senti bastante quando você mostrou, né, aquela maravilha que era o lado vermelho e o lado verde, né, imagino como que é bonito, né, estar no estádio, eu que vivi muito tempo, né, dentro desse estádio, né, quer dizer, quando eu ia ver os jogos do Santos, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Palmeiras, as torcidas divididas, a festa acontecendo, mas que infelizmente a própria história do país que trouxe esses rincões de violência, essas questões todas que foram abrangendo e crescendo e que hoje tira essa beleza do futebol, e o futebol que é, antes de tudo, a integração, o pertencimento, o estar olhando para o outro, né? Quer dizer, ficar a disputa só no campo esportivo, né? Mas que infelizmente isso ultrapassou e não está mais assim, e quem sabe, como você bem disse, um dia esperamos que isso volte e que não demore tanto, porque a beleza do futebol é a mistura dos povos, né? Essa é a grande força do futebol, poder misturar os povos e disputar no campo a questão do futebol, a questão do esporte, e pós-jogo fazer as grandes confraternizações de dar parabéns ao vencedor e o incentivo ao perdedor, porque aí todos ganham, né, Macito? Dentro dessa hegemonia que é da cultura, né, digamos assim, essa hegemonia cultural que é o futebol, diante de todas as artes, né? Eu que considero o futebol também como um grande centro artístico, né? Porque se trata também de arte quando se joga bem, quando se joga o bom futebol. Falando isso, vamos encerrar por aqui, passando a você, se você tem alguma consideração final que você gostaria de deixar, e chamando aí o público que brevemente nós vamos trazer outra história de outro estado, de grandes clubes, né? E aí passar por todos os 20 clubes do futebol brasileiro dentro desse programa que é patrocinado aí nessa parceria entre o canal de Chapa, a Geopolítica e o Futebol, a plataforma Multipolar e a editora D3 Educacional. Então, Macito, suas considerações finais. Boa tarde, boa noite já, né? E até o próximo programa, e boa tarde a todos que nos acompanhou e que vai nos acompanhar nessa trajetória da história histórica dos grandes times do futebol brasileiro. É com você, Macito, para a nossa finalização. Essa aí foi um prazer poder abordar a trajetória histórica do futebol goiano com seus 4 grandes clubes, são 4 grandes esquadras, como nós representamos aqui. Ou seja, não podemos ignorar a grandeza de outros estados que não têm o mesmo prestígio, o mesmo carinho, o mesmo peso na mídia que os 4 principais, que todos sabemos quem são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, essas 4 principais urbes, por assim dizer. Goiás, como nós representamos, tem 4 grandes potências populares ao longo da sua história. Não é fácil ter 4 grandes clubes numa capital, poucas têm esse prestígio. Ou seja, não podemos ignorar o que esses clubes fizeram, e lançamos uma mensagem para a CBF para que ela possa resgatar esses clubes que estão no ostracismo, como em Goiânia nós temos o Goiânia, que é o Galo Carijó, o tradicionalíssimo alvinegro goiano, por assim dizer, e esperamos que essa mensagem chegue nos grandes poderes do futebol brasileiro
e também nos representantes desse clube para que eles sejam competentes e voltem a fazer um Goiânia forte como os seus 3 rivais citadinos, porque o clube merece, porque tem história, tradição, torcedores e prestígio, e é isso mais. No próximo capítulo vamos abordar Recife, com seu trio de ferro, que é Náutico, Santa Cruz e Sport, também tem o América, que não podemos esquecer. Vamos viajar para o Nordeste, estamos no Centro-Oeste, o próximo é o Nordeste, e depois no Sul. Então vamos fazer essa viagem pelas potências futebolísticas do Brasil, que tem muita variedade de forças populares e praças históricas. Obrigado, Dodge, é um prazer estar com você, e nos vemos para o próximo capítulo. Um forte abraço a todos. Isso aí, boa tarde então, Macito, definitivamente agora terminando o programa, e o Macito lembrou aí, né, que no próximo programa nós vamos ir lá para Pernambuco, né, para falar do futebol pernambucano, né, do trio lá também, que não é brincadeira, né, também tem história, também tem muito futebol por lá. É isso aí, gente, esse é o nosso programa do De Chapa, o canal De Chapa, que traz sempre um foco da história do futebol. E agora com a parceria, né? Com parcerias boas, parcerias aí que vai dar o que falar, que é a geopolítica e o futebol, a plataforma Multipolar e a editora D3 Educacional. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde aí. Até mais.